Oi, tudo bem? Rick Oliveira aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto básico, mas quando a gente fala básico, geralmente já se pensa, já se remete a uma ideia de fácil, não tão importante, coisas que vão ser deixadas para trás quando a gente começar a evoluir. E a gente precisa pensar em básico, como a própria palavra já sugere, base, ou seja, aquilo que a gente constrói em cima. Quer dizer, se eu não tiver com a base bem firmada, todo o meu progresso vai estar comprometido. A gente trabalha com 12 notas, tá? As 12 notas não tem nenhum nome específico, falar sobre o espectro das notas, o círculo das notas, são todos nomes, títulos, que a gente inventa para facilitar, didaticamente essa organização. Fora o título, as notas são 12. E é isso. O que a gente precisa entender disso? A ordem delas, que é sempre a mesma, e isso para nós é uma grande facilidade. As notas não saem da ordem. E os seus nomes. A partir disso, eu posso organizar os intervalos de uma escala, eu posso criar um acorde em cima disso, eu posso criar uma melodia em cima disso, eu posso criar uma harmonia, funções harmônicas para cada acorde e tudo mais. Tudo isso depende de eu saber que nota está antes, que nota está depois. E eu preciso disso o quanto antes. Então acompanhe as figuras que vão aparecer na tela para a gente entender bem direitinho e não ficar dúvida nessa base. Toda ferramenta que eu te passo aqui, seja essa tabela dos nomes, o círculo das quartas, o círculo das quintas, o espectro das notas, que é o círculo que vai aparecer daqui a pouco, todo assunto que vai aparecer que a gente chama de ferramentas, é importante que você saiba usar. Não é tão importante que você decore, não é tão importante o meio como isso chega até você, é importante que você saiba utilizar essa ferramenta. Como no nosso sistema, e eu digo nosso sistema ocidental de música, a gente tem 12 intervalos sonoros, 12 sons diferentes, e eles vão se repetindo ciclicamente e eternamente. Eles não têm um começo e não têm um final. Então a gente utiliza a figura de um relógio para facilitar a nossa compreensão, porque da mesma forma, o relógio também tem 12 marcações, sempre na mesma ordem, sem um começo determinado e sem um fim determinado. Quer dizer, enquanto tiver pilha ou enquanto tiver corda no relógio, ele vai continuar seguindo a mesma ordem. Assim também as notas, elas não têm um começo, não têm um final. Então aqui a gente já desmistifica uma coisa que muita gente pensa equivocadamente, que Dó é a primeira nota. Não, Dó não é a primeira nota. A escala de Dó é uma de muitas escalas possíveis. Porém, por ela ser a mais comum, a mais famosa, ela acaba trazendo as suas notas, a sua família ali, como se fossem as notas principais, as mais importantes, as mais utilizadas. De fato, são as mais utilizadas nessa escala. Em outras tonalidades, outras escalas, outros sons, talvez essas notas da escala de Dó nem apareçam, nem façam parte. Então agora a gente vai entender quais são as 12 notas. Algumas dessas notas têm um nome e algumas dessas notas têm 2 nomes. E aqui começa uma confusão tremenda. Muita gente pensa que a palavra sustenido e a palavra bemol são sons. Sustenido e bemol, na verdade, são sinais de alteração. O que é um sinal de alteração? É a mesma coisa que o sinal de mais para matemática, o sinal de menos, o sinal de divisão, enfim, qualquer sinal, tá? O sustenido, que é aquele, parece um jogo da velha ou uma hashtag, e o bemol, que é um Bzinho inclinado, eles significam uma alteração no som, para cima, no caso do sustenido, e para baixo, no caso do bemol. Não é muito difícil de gravar se a gente pensar. Sustenido, sustenido, subindo, sustentando, para cima,
adiante, para frente. É isso que o símbolo de sustenido faz. E bemol, eu vou pensar no B de baixo, para baixo, para trás, anterior, antes, certo? Então, eu tenho um som aqui. Se eu colocar o nome desse som, seja ele qual for, vamos dizer que seja um dó aqui, e eu colocar dó sustenido, é o próximo som. Se eu colocar dó bemol, é o som anterior. A letra C, que significa dó com o símbolo de sustenido, é o som que vem após dó. E dó com o Bzinho de bemol vai me levar para o lado contrário, ou seja, dó bemol é o som que vem antes de dó. Existe uma matéria, um assunto chamado enarmonias, que significa essa ambiguidade, esse duplo sentido nessas notas que tem possibilidade de escolher o nome. Rick, vou escolher o nome aleatoriamente? Não. Vou escolher pelo que eu acho mais fácil? Também não. Existe uma regra que a gente vai ver mais para frente que vai nos determinar em algum momento, baseado em algum critério, qual desses nomes eu vou usar. Até esse momento da escolha, a gente vai tratar sempre essas notas como dó sustenido ou ré bemol, ré sustenido ou mi bemol. Não são dois sons, é um som com dois nomes possíveis. Vou usar os dois? Não, eu vou usar um. Mas não sou eu que vou escolher. A regra vai nos dizer mais adiante. Por enquanto, é fulano sustenido ou cicrano bemol. Desses 12 sons, 7 deles receberam o nome de acordo com um poema antigo que um jovem músico achou, e tem toda uma história que a gente não vai entrar agora para não tomar tempo, mas ele chegou a uma redução de palavras do poema, que vem do latim, e chegou nesses nomes que a gente tem nas notas de um nome só. Essas notas que têm um nome só, a gente classifica como notas naturais. Vai anotando aí, pega um material de apoio, um caderninho, pode ser, uma agendinha, só para não se perder nesses nomes. Notas naturais são as notas que têm apenas um nome. Esse nome é sempre, não vai mudar. De vez em quando vai aparecer alguma enarmonia, mas não é regra fixa, tá? Isso é de acordo com cada escala, com cada tonalidade, funções que vão aparecer mais à frente. Por enquanto, a gente tem nome fixo. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ou então, na ordem em que as letras vão corresponder, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Rick, preciso decorar essas letrinhas que correspondem ali. O A é o lá, o B é o si, o C é o dó, o D é o ré, o E é o mi, o F é o fá e o G é o sol. Precisa decorar? Você que vai dizer, o seu instrumento vai dizer. Se tu vai tocar por partitura, por exemplo, ou vai tocar até de ouvido, exclusivamente de ouvido, eu não preciso nem saber como escreve sol, se é com L ou com U no final. Eu preciso saber qual é o som de sol e como encontrar no meu instrumento e como fazer ele soar bonito. Se eu vou tocar só por partitura, talvez eu não precise entender as cifras melódicas, que é o nome desse sistema aí. Se eu vou tocar por cifra, quem vai tocar violão, guitarra, baixo, teclado, instrumentos harmônicos, já é bem mais importante que você saiba esse sistema. De toda forma, não te toma muito tempo para decorar, não é difícil também, tá? Então, se puder decorar, decore. Se não puder decorar, se não conseguir, anota num papelzinho, né? Salva ali no celular mesmo, deixa junto com o material de estudo e com o tempo a gente vai decorando essas coisas. Se são 7 notas naturais, para 12 faltam 5. E essas 5 notas receberam o nome posteriormente, ou seja, elas utilizaram os nomes daquelas 7 que já tinham o nome e colocaram uma referência a esse nome para ter o seu nome agora. Por exemplo, a nota que está entre dó e ré, entre a letra C e a letra D,
ela não tinha um nome ainda. Então, para a gente não chamar de nota que está entre Dó e Ré, nota que vem depois de Dó e fica antes de Ré, o som que fica ali em tal lugar, a gente vai colocar esse símbolo. É como se eu dissesse assim: qual é o nome do número que está entre 4 e 6? É 5. Ele tem um nome fixo. Mas se ele não tivesse, a gente poderia dizer o número que está entre 4 e 6. O número que vem depois do 4 e fica antes do 6. Ou 4 mais 1. Ou ainda 6 menos 1. Essa é a ideia que a gente traz para sustenido e bemol. O que está entre Dó e Ré é Dó sustenido, ou seja, Dó aumentando um som, ou Ré bemol, ou seja, um som antes de Ré. Ele é o mesmo som, torno a dizer para deixar isso bem claro, é o mesmo som, certo? Então a gente pode chamar de Dó sustenido ou Ré bemol. E como é que isso se distribui no instrumento? Por que tem tanta tecla? Por que tem tanta corda? O que eu faço com tudo isso? Se são só 12 notas, por que tem tanto lugar para colocar o dedo? Porque os sons eles se repetem. Conforme eu tenho um som, eu vou dar a volta nas 12 notas e eu vou chegar nele de novo, só que mais agudo. Se eu der a volta ao contrário, no sentido anti-horário do nosso relógio, eu vou chegar nesse mesmo som, porém na versão mais grave. Então, o que as cordas, as teclas do instrumento traduzem é esse ciclo, é essa volta. Toda vez que o ponteiro do relógio passa no número 12, virou a hora. Então, toda hora tem que passar pelo número 12, mas nem toda hora é a mesma. As notas também vão se repetir com o mesmo nome, mas não vai ser exatamente o mesmo som. Vai ser um pouquinho mais agudo ou um pouquinho mais grave. Por exemplo, Dó, 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 dó. Aqui eu dei uma volta inteira nas notas. Junto com essa aula vai as figuras e o material de apoio para ajudar a decorar esses nomes, a visualizar e entender esse assunto. Sempre reforço, essa aula não deve ser assistida com pressa. Talvez você precise assistir mais de uma vez, mais de duas, mais de três. Esse tempo não é meu, é seu. Então, repita a aula, assiste de novo, pausa, olha o material, faz alguma anotação e, em caso de qualquer dúvida, entra em contato e a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, certo? Eu te espero no próximo conteúdo. Um abraço, fique bem, até mais!